Boa tarde, professora Veridiana, alunos do curso de italiano. É um prazer estar aqui com vocês. Estudei na UERJ de 2004 até o finalzinho de 2010 e tive o privilégio de participar de um projeto chamado Tutoria Online. Então são dois projetos em um. Nós fizemos um projeto piloto, que foi o estágio supervisionado, tutoria em língua italiana 3, e depois nós tivemos um curso chamado Aprofondimento. Então, qual era o objetivo desses dois cursos, O primeiro curso, estágio supervisionado, ele tinha como objetivo treinar alunos da graduação para se tornarem tutores em língua italiana. Então, para nós que não tínhamos a menor ideia do que é trabalhar num ambiente virtual, foi uma experiência sensacional. E depois, o aprofundamento seria o nosso curso, o local onde nós teríamos as nossas turmas de italiano. Então, no primeiro curso, tutoria online, nós aprenderíamos a função de tutor e no segundo curso, nós colocaríamos tudo em prática. Mas o assunto é esse, É apenas uma breve palhinha do que nós veremos hoje, Nós veremos as janelas desses dois cursos antigos, E veremos ali os alunos, os meus queridos colegas que participaram comigo nesse projeto. Bem, qualquer dúvida, qualquer pergunta durante a apresentação, vocês podem entrar em contato comigo através do chat. Vou colocar aqui, estou à disposição. Então, mesmo durante a apresentação, qualquer pergunta, vocês podem acionar o chat, A professora Veridiana pode ser intermediária e eu poderei responder quaisquer dúvidas, Como vocês já sabem, eu terminei a UERJ, Graças a Deus, A UERJ parece que segura a gente, eu terminei. E atualmente eu dou aula de italiano. Eu dou aula de italiano, tem alguns alunos particulares espalhados por vários lugares do Rio de Janeiro. Trabalho num curso chamado CLC Idiomas, um curso já tradicional na Tijuca. E trabalho como palestrante na Microlins, Dou palestras motivacionais e também voltada à área de língua portuguesa, redação e interpretação de textos e RH. Então, esse é o meu trabalho atualmente, Além de trabalhar com a língua de sinais. Mas vamos começar do início, Por que um projeto de tutoria em língua italiana, Então, vamos lá atrás. Por que língua italiana, Então, para nós que na época éramos alunos de graduação, o grande desejo do aluno da graduação é vencer a distância entre Brasil e Itália. Então, a grande maioria não tem oportunidade de ir à Itália nos primeiros anos de graduação, ou mesmo quando terminam a graduação. Então, o primeiro desejo de um aluno que estuda um idioma estrangeiro é conhecer o idioma de perto. Mas não é só o idioma, É também a cultura, O dia a dia do povo, Então temos aí algumas imagens da tarantela, a música a fundo da nossa formatura, Então as primeiras coisas que nós conhecemos da Itália, para nós alunos de graduação, foi a música, a cultura, as festas, os filmes, Cantores que geralmente chegam no Brasil, Sempre naquela fase de maior ascensão, como Andrea Bocelli, Lauro Pausini, Domenico Modugno, que trouxe o nosso Volare Cantare. Então nós conhecemos muito pouco da Itália. E o desejo de trabalhar com a língua italiana, ele se torna intenso durante a graduação, mas os desafios também aumentam. Então o projeto de uma disciplina online trouxe, claro, desafios para a gente. E afinal de contas, até então, a perspectiva era você trabalhar apenas em sala de aula. Em sala de aula nós já sabíamos como fazer, Afinal, tínhamos os professores para nos ensinar. Mas e no ambiente online? Como você deve tratar o aluno, Como começar o trabalho? Porque para você entrar numa sala de aula, você tira algumas horas do dia, separa alguns materiais, faz diversas pesquisas, a base você já tem. Então você monta a sua aula. Mas para você criar uma disciplina online, então requer um trabalho de meses a fio. Foram meses de trabalho para então criar essa disciplina que vocês estão vendo agora, Estágio Supervisionato em Língua Italiana 3.
Então, era uma disciplina eletiva de 60 horas. Os alunos que se inscrevessem nessa disciplina, eles teriam primeiro o privilégio de vivenciar um pouquinho a prática docente na língua estrangeira online, né? Mas sabendo que esses alunos futuramente seriam tutores numa outra disciplina, que seria o aprofundamento. Então, foram 2 estágios, né, para nós. Primeiro, como aprender a ser um tutor. E na segunda fase, a prática de ser um tutor na EAD, né? Durante esses meses de preparação, nós não podemos deixar de citar que o trabalho todo foi um trabalho de equipe, né? Ninguém faz nada sozinho. Então, a professora Carmen, ela criou o projeto, idealizou, passou para os professores do setor de italiano que aceitaram, e eu fui fui a estagiária responsável, né, junto com ela pelo projeto, trabalhei ao lado dela no projeto, mas não fui a única colaboradora, né? Então, junto comigo, tinham diversos colegas de graduação que abraçaram a ideia. Então, só havia uma vaga de bolsa de iniciação à docência, né? Então, eu era a única estagiária oficialmente, mas posso dizer que o trabalho todo foi de uma grande equipe, porque nós tínhamos professores do setor de italiano que indiretamente ajudaram na elaboração desse projeto. E na aceitação também, afinal, era uma disciplina, como inseri-la na grade curricular, né? Então, sem a ajuda de outros professores, isso não ocorreria. Tivemos a ajuda dos colegas de graduação, dos queridos colegas que me ajudaram muito na divulgação do projeto, na divulgação da disciplina. Tivemos a ajuda do LEAD, que na época, hoje é a LATIC, né? O LEAD na época nos ajudou a destrinchar, né? Podemos dizer que o nosso projeto era algo muito rústico, né? Como uma pedra, e precisava ser lapidado. Então nós corríamos para a Márcia Taborda na época e a design instrucional Carla Dias, que lapidaram esse projeto. Então foram inúmeras viagens ao 8º andar, na época o LEAD ficava no 8º andar, foram inúmeras viagens a esse andar, inúmeras tardes, muitas horas de trabalho, papéis com pequenas maquetes de como seria esse curso. A professora Carmen era a responsável, era a estagiária que teria que acompanhar esse processo desde o início, porque depois precisaria, sim, de ter um aluno para contar como foi essa experiência, né? Então, nós não tínhamos a menor ideia de como colocar um conteúdo num ambiente virtual, né? Então, a Márcia Taborda, pedagoga, responsável pelo LATIC, e a Carla Dias, que é design instrucional, fizeram essa lapidação no projeto, que até então estava no papel, né? Depois de muitos meses de trabalho, estava tudo pronto, né, para o primeiro dia de aula. Então, foi feita a divulgação, os alunos da graduação abraçaram a ideia, todos curiosos, né? Alguns nem sabiam se realmente iriam dar aula de italiano, mas queriam saber como é dar aula de italiano na EAD, né? Então, só esse fator diferencial já causava curiosidade entre os alunos. Além do mais, era a nossa disciplina de italiano, né? Então, enquanto outras disciplinas tinham destaques em outras áreas, o nosso italiano ia ter a primeira disciplina online, né? Então, para nós foi uma grata novidade. Bom, primeiro dia de aula, estávamos todos lá. A porta do laboratório foi separada uma sala para fazer todo o trabalho, né? Então, estávamos todos lá. Os alunos, que seriam os tutores, né? A professora Carmen, menos o técnico que abriria o laboratório. Então, nosso primeiro desafio, né? Nossa sala estava trancada. Foram cerca de 30 minutos de correria para lá, correria para cá, afinal o horário era aquele agendado, né? E nós precisaríamos estar ali naquele horário. Mas, felizmente, tudo foi resolvido. E após, né, entrarmos na sala, apenas um outro imprevisto, né? Os computadores não ligavam por conta de um problema elétrico, que também foi resolvido. Enfim, nós conseguimos iniciar o nosso trabalho. Então, estávamos ali cerca de 14 alunos, né? Cada um escolhendo o seu computador. Na maior parte ficamos de 2 em 2, né? Fomos separados alunos que tinham uma prática maior com informática e com ferramentas online,
juntamente com aqueles que não tinham tanta prática. Bem, vencido esse primeiro desafio, de não ter técnico e o computador estar fora do ar, nós conseguimos acessar o nosso ambiente virtual, né? Então a professora Carmen, ela postou ali algumas tarefas, né? Primeiro ela explicou novamente o objetivo da disciplina, né? Estávamos todos curiosos, o que seria, como aprenderíamos a ser tutores, né? E as primeiras atividades que foram postadas, depois nós vamos entrar na página para vocês verem, né? Na prática. As primeiras atividades, elas tinham por objetivo nos mostrar, né? Nos ensinar que era necessário entender, identificar a necessidade de cada aluno. Então, o tutor da EAD, ele tinha que ter uma visão imparcial do aluno que estava do outro lado da tela. E além de ter essa visão imparcial, ele tem a responsabilidade de encorajar o aluno, né? Em nenhum momento o tutor ele pode mostrar para o aluno que ele não vai terminar a tarefa. Não, é o contrário. Ele tem que mostrar para o aluno que não existe tarefa que ele não possa cumprir. Então nós aprendemos ali que era uma grande responsabilidade ser um tutor na EAD. Você tem que mostrar para o aluno que ele é capaz. Não importa em que lugar do mundo o aluno esteja. Ele entrou na sua sala de aula, você postou as tarefas, parte do tutor mostrar ao aluno que ele pode cumprir cada tarefa que lhe foi designada. Então as primeiras atividades visavam isso, mas não começou por aí a nossa aula. A nossa aula começou com nosso perfil, né? Todos tínhamos essa carinha de queijo que aparece aqui no slide para vocês, né? Então, durante algumas semanas, né? Não foi na primeira, não foi na segunda aula, né? Algumas semanas, e a professora Carmen mandando mensagens, né? Por favor, tirem as carinhas de queijo, né? Montem o seu perfil, né? Então, alguns que ainda tinham alguma dificuldade em mexer nas ferramentas, né? Com a orientação dos colegas da própria professora, conseguimos montar perfil, né? Se não me falha a memória, apenas 2 alunos não colocaram novas fotos, né? E não modificaram o seu perfil, né? Então, nós precisávamos criar um perfil. Quem sou eu, né? É a sua apresentação, é o seu cartão de visita para o seu aluno. Então, essa foi a nossa primeira tarefa, né? Depois, nós tínhamos prazo, né? Essa primeira tarefa também teve um prazo para ser cumprida, assim como todas as outras. Logo nas primeiras semanas, nós começamos a perceber que nós éramos um grupo muito misto, né? Mas não era só misto de como cada um morando num lugar, num espaço diferente do Rio de Janeiro, não. Nós éramos um grupo que diferia em muito nas habilidades, né, com relação a online, né? Como resolver, como lidar com as ferramentas online. Então, alguns alunos tiveram muita dificuldade em mexer nos fóruns, nos chats, né? Esses alunos que queriam ser tutores, né? Então, como foi, né, que nós mantivemos o equilíbrio do grupo? Afinal, já éramos um grupo fechado, né? Estávamos todos ali com o único objetivo, aprender a tutoriar na EAD. Então, como resolver esse problema da diferença de habilidades e de facilidade que cada um tinha, né? Unindo forças. Então, nós sentamos alunos com maiores habilidades, com alunos que tinham pouca habilidade ou pouca vivência. Alguns não tinham computadores em casa, então, portanto, não passavam tanto tempo, né, mexendo em ferramentas online. Então, foi um trabalho de equipe mesmo, né? Foi um prazer trabalhar lado a lado, né? E ver como a nossa turma, né? Um pode ajudar o outro. O trabalho foi um sucesso. Com o passar do tempo, né? As discussões que eram propostas, as pesquisas, as postagens, né? E até as diferenças, né? Tudo enriqueceu, né? Tudo serviu para enriquecer as nossas tarefas. Então, ao final de alguns meses, nós tínhamos vivido, né, o dia a dia de um tutor na EAD, né? Primeiro, nós vimos que não era fácil, porque nós observávamos que a professora Carmen, ela fazia muita pesquisa e separava daquela grande parte de pesquisas um material que seria usado nas aulas. E nós tínhamos que aprender a fazer o mesmo. Posteriormente, nós teríamos que orientar algum aluno, né, ou uma pequena turma de alunos.
Bom, nós vimos que para você preparar um material, né, uma sala de aula à distância, você gasta muito mais tempo do que você preparando o material para uma aula tradicional, né, uma sala de aula, né? Se você gasta de 1h30, 2 horas preparando uma aula, aquela que você vai dar no outro dia de manhã, você pode gastar de 4 a 5 horas preparando uma aula simples, que tem 1h30 de duração na EAD, né? Então, é um tempo maior que toma, né? Porém, a sua função não muda, né? Você é professor na sala de aula tradicional, é tutor na EAD, mas o objetivo é o mesmo, né? É orientar o aluno. É prover meios, ferramentas, né? Mostrar o caminho. Quando eu vi essa foto na internet, eu lembrei de algo, uma cena que era muito comum, né? No primário, né? Já tem alguns anos, né? É que na alfabetização, né? Eu não fiz normal, mas quem fez, né? Saberia até dizer melhor, né? Na alfabetização, o aluno que tinha muita dificuldade de escrever, seja no caderno ou no próprio quadro, né? Na lavanha, o professor, ele tinha por hábito pegar na mão do aluno, né? E ajudá-lo a fazer os primeiros traços, como nós estamos vendo aqui, né, na segunda gravura, né? Então, foi mais ou menos essa experiência que nós tivemos na tutoria online, né? É como se a nossa tutora, né, que era a professora Carmen, era a coordenadora, né? Ela, em alguns momentos, teve que praticamente pegar na nossa mão, né? E no passo a passo ali, vamos no link tal, cliquem no link tal e façam dessa forma, né? Então, é mais ou menos por aí, né? Mas, como mostra a primeira gravura, né, para criar uma boa ideia ou para que as ideias se complementem, é necessário o trabalho em equipe, né? Então, se por um lado houve um bom entrosamento, né, entre nós, alunos, tutores, né, houve um entrosamento muito bom também entre nós, a professora Carmen. Tínhamos também online a professora Maria Aparecida Cardoso, que acompanhava o curso a longa distância, né, além dos outros professores do setor de italiano, e tínhamos também a ajuda da professora Maria Franca Zuccarello, que era responsável por fazer, naquele momento, a tradução, né, de alguns textos para nós. Com esse curso, né, tutoria online, nós conseguimos perceber que a língua italiana, né, aqui no Brasil em especial, né, ela pode ganhar muito com a continuidade de projetos como esse. Podem se criar outros projetos parecidos, é claro, né? Mas interessante é que esse projeto, ele visou mostrar um pouco da licenciatura, né? Da parte do tutor, né? Aquele que ensina. Tem muitos cursos, né, voltados para o ensino de língua italiana à distância, né? Mas dificilmente você tem um tutor nesses cursos, né? O curso, ele já está pronto ali. Você entra e interage com a máquina. O diferencial do curso tutoria não, é que você aprendeu a interagir com o aluno e no curso seguinte, aquele que viria logo depois, que é o aprofundamento, ele teria como objetivo nos ajudar a pôr em prática aquilo que nós aprendemos no estágio supervisionado, que foi o tutoria online, né? Então, é um curso diferenciado, né? Porque ele visa, né, mostrar o lado da licenciatura, né? O que torna um professor, um tutor importante na sala de aula virtual, né? E como é o trabalho desse tutor, né? Então, foi mais ou menos por aí. Eu lembro que a nossa equipe, ela era formada por aproximadamente 14 colaboradores, né? Então, nós tínhamos a professora Carmen, que era a coordenadora, éramos 14 alunos tutores. Nós tínhamos, como já citado, a professora Maria Aparecida Cardoso, também na grade de alunos tutores, ela acompanhava o nosso trabalho, e a professora Maria Franca, ela fazia a revisão, né? Hoje, essa disciplina, ela continua, tutoria online 3, ela vai vir com mudanças, né? Lembrando que o nosso curso foi só um projeto piloto, né? Então, como todo piloto, acontece de tudo, né? Muita coisa ameaça dar errado e muita coisa que não daria certo acaba dando certo, né? Hoje a supervisão desse curso, ela ficou está aos cuidados, né, da professora Veridiana, né? Acredito que também do professor Alcebiades, né? Estão cuidando, né? E nós já sabemos que o curso, ele vai vir com algumas novidades, né? Por exemplo, o nosso primeiro curso,
devido ao pouco espaço de tempo, né, nós não tivemos áudio, né? No curso novo nós teremos áudio, né? Então temos aí a professora Veridiana organizando, né, um pequeno grupo de nativos que vão ampliar esse trabalho, né? Então é um curso que tem muito para crescer, né? Mas o principal é que é necessário haver interesse daqueles que vão trabalhar ensinando o idioma italiano, né? Então, alunos, né, que estão na graduação e que têm por objetivo trabalhar ensinando língua italiana, né, não se preocupem em dar aula apenas na sala de aula tradicional, né, no espaço físico. Porque daqui a alguns anos, boa parte desses cursos onde nós trabalhamos hoje terão que abrir as portas para EAD, né? E se nós já tivermos alguma vivência na área, será muito mais prático, né? Muito mais proveitoso para nós, né? Uma frase interessante do César Coll, né, desse pedagogo espanhol, é quando ele fala que é tão importante quanto o que se ensina e se aprende é como se ensina e como se aprende. Então, nós aprendemos isso na prática, na tutoria. Como se ensinar, como se aprender, né? Então, nós ali enquanto alunos, né, nós éramos supervisionados pela professora Carmen e nós tínhamos que cumprir tarefas, nós tínhamos que cumprir prazos. E nós éramos cobrados, né, pela nossa tutora, caso esses prazos não fossem cumpridos, né? Então, nós éramos realmente avaliados. Havia notas, né, para os nossos materiais postados e os não postados também. E nós vimos também como ensinar, né? Nós vimos um pouco da importância do olhar do tutor para o aluno. Então, nós vivemos primeiro o que é estar do outro lado. E aí, então, nós partiríamos para a segunda fase do processo, né? Que é estar no lugar do tutor e ver o que é estar no lugar do aluno, né? Nós vimos que durante o curso, nem sempre o aluno ele vai entrar no chat naquele momento marcado, nem sempre o aluno ele vai estar na sala de aula no horário marcado. E nem sempre o aluno, ele, além de não entrar no horário marcado, nem sempre ele vai postar as tarefas no prazo determinado. Como lidar com isso? O que fazer com um aluno que não interage, que talvez entre na disciplina por curiosidade, né? Então, nós tivemos que aprender a lidar com esse outro lado também da EAD, né? E o objetivo, nós vimos que não é cobrar o aluno, mas encorajá-lo a cumprir as tarefas. Deveríamos mostrar que ele ganhava alguma coisa cumprindo essas tarefas. Nós vamos entrar, né, agora no ambiente, no primeiro, né, que é o Tutoria 3, né? Então, nós vamos conhecer o que foi esse curso na época, né? Agora ele vai vir com algumas modificações, mas nós vamos conhecer cada aluno que participou desse processo. E nós vamos ter a oportunidade, né, de não bisbilhotar, né, mas de visualizar um pouco da opinião de cada um deles, né? Nós temos o fórum, tem algumas tarefas postadas, né? Poderemos ver como foi há 2 anos o dia a dia dessa pequena turma de tutores que experimentou pela primeira vez, né, o dia a dia de um tutor na EAD, né? Então, nós vamos fazer uma modificação aqui na tela e postar para vocês o estágio supervisionado em língua italiana 3.
Bem, voltamos com o áudio. Espero que vocês estejam conseguindo visualizar a nossa primeira tela, né? Que é a do Tutoria Online 3. Professora Viridiana, caso não consiga visualizar, para mim ela aparece como tela cheia. Essa parte aqui, ela vai ficar assim mesmo. Só lá, né? Perfeito. Vou voltar para cá. Isso. Se vocês estiverem vendo, professora Viridiana, por gentileza, pode responder pelo chat. Se você voltar para essa tela, Estamos com problemas, Tati. Quais? Volta para lá, porque se eles... Pode ser isso. eu Deixar um acho que se eles tempinho mandarem assim, uma né? mensagem, vai aparecer aqui para você, pelo menos na versão anterior aparecia. Vou tirar o áudio. Ah, tá. Agora ela está visualizando. É isso mesmo. Desculpem, eu tirei a visualização de vocês. Então, essa é a tela do estágio supervisionado, né? Essa disciplina ela ainda existe hoje. Ela é a disciplina que virá para vocês com algumas modificações, né? Então, vocês terão o prazer que nós não tivemos, né? Vocês terão áudio nessa disciplina, né? Foi uma coisa que para nós faltou bastante, nós sentimos falta, mas nós sabíamos que não era possível dentro daquele prazo que nós tínhamos para trabalhar, né? Então, o estágio supervisionado em língua italiana 3, naquela época, isso são 2 anos, né? Nós tínhamos como participantes a professora Carmen, eu, Tatiana, Juliana Paiva, Sara, Natália Pinagé, Heloísa Brum, o Wagner, que até hoje não tirou a carinha de queijo dele, Jocineia, Silvânia, Elisanda, professora Maria Aparecida, Ilduara, ou Dudu, né? Priscila Salles, Fernanda Frotza e Ronaldo Araújo de Souza, né? Então, na época, né, o Ronaldo ele não participou, ele entrou um pouquinho depois, né? Então, nós temos esses participantes aqui. Então, qual era o objetivo desses participantes? Com exceção da professora Carmen e da professora Maria Aparecida Cardoso, todos nós éramos prospectivos tutores da EAD, né? Então, nós vamos entrar no ambiente de cada um, né? A primeira coisa que nós víamos era o objetivo da disciplina, a ementa, né? Coisas de praxe, né? Tínhamos um fórum de discussão, as primeiras postagens, diário do professor, diário do aluno. E tínhamos aqui uma relação de tarefas, né? Bom, de onde surgiram essas tarefas? Um outro ganho da disciplina tutoria online, né? Essas tarefas, elas eram de colaboradores. Mas que tipo de colaboradores? Ex-alunos nossos, né? Ex-colegas de graduação da época, né? Então, projetos, né, de alunos que fizeram juntamente com a professora Carmen, voltados para o ensino da língua italiana, né? Alguns com foco nos pronomes, outros em verbos, né? Outros na análise sintática de forma geral. Então, cada projeto que foi trabalhado nos anos anteriores teve a sua vez aqui na disciplina tutoria online, né? Acreditamos que na continuidade dessa disciplina, né, talvez esses projetos ou o esqueleto desses projetos seja remodelado para que possa atender ao público atual, né, da disciplina, né? Naquela época nós nem tivemos tempo de trabalhar com todo esse material, né? Tendo em vista a grandiosidade do trabalho dos nossos colegas de graduação, né? Então nós não tivemos tempo de trabalhar com tudo isso, né? Mas fique aqui postado, né, que são trabalhos maravilhosos, né? Tivemos a oportunidade de estudar alguns, né? Fruto do suor dos nossos colegas da graduação. Bom, o que teria no diário do aluno? Vamos ver aqui algumas anotações dos nossos colegas da época, né? Chamou minha atenção o da Heloísa. Heloísa é muito sucinta, né? A Heloísa, ela foi nossa aluna também terminou a tradução, na especialização em tradução.
chamou a atenção da Heloísa, no caso dela, por causa da forma sucinta, como ela resumiu as atividades, né? Então ela colocou as datas e ela colocou de forma sucinta o que foi realizado em todas essas datas. A voz ainda está saindo com eco? Eu só vi a mensagem agora. Voltarei para lá. Ainda está com eco. Continua com eco agora? Tá saindo com eco. Rodrigo, tá saindo com eco. Tá com eco. Ainda está com eco? Vanessa, você também está escutando com eco? O mesmo problema da webconferência. A Vanessa está em casa. A Vanessa está em casa, talvez por isso não esteja sentindo o eco, não esteja incomodando. Nós diminuímos o volume. O eco diminuiu? Agora melhor. Conseguem ouvir bem? Ou o eco ainda incomoda? Senão nós podemos mudar para o mínimo. Perfeito. Então vamos continuar. Vou retornar a outra tela então. Bem, retornando à nossa tela, da tutoria online, então nos chamou a atenção a Heloísa. Ela foi bem sucinta nas postagens dela. Então nós tínhamos essa aula uma vez na semana, né? Então era uma sexta-feira, por volta das 6h30 até as 8 da noite, né? Então, postagem da Heloísa, né? Sexta-feira, 18/9, apresentação do curso. 25/9, primeiro contato com a plataforma. 2/10, checagem dos recursos inseridos. Agora a Heloísa. Desculpe, a Natália. Finalmente tenho alunos. Bom, a Natália, ela está se referindo ao curso Aprofundimento. Então, tudo que acontecia no curso Aprofundimento, as nossas dificuldades ou não, nós postávamos aqui no Tutoria Online, que era o meio que nós tínhamos de nos comunicar. Nós vamos perder o áudio alguns minutos. Será que voltou? Voltou. Bom, vamos voltar à nossa tela, né? Então, a Natália aqui ela faz um comentário referindo-se ao Aprofundimento. Finalmente tenho alunos, já são 3. Mandei mensagens pedindo para criarem um perfil e colocarem uma foto. Então, percebam que nós, né, tutores, fomos orientados no curso Tutoria Online. Então, no primeiro dia de aula, a professora Carmen pediu para nós criarmos um perfil e postarmos uma foto. E assim foi feito também com os nossos alunos, né? Bom, na segunda semana, a Natália novamente. Esta semana recebi mais uma aluna, agora são 4. Mandei uma mensagem com os comunicados importantes para ela, mas não obtive nenhuma resposta. Então, começamos a lidar com as dificuldades do ensino à distância, né? Como todo tutor,
nem sempre o aluno corresponde. Então era importante para nós mantermos o contato com o aluno. Não importa se o aluno ia responder ou não. O tutor tinha que fazer o seu papel. E o nosso papel ali não era só cobrar o aluno, mas era incentivá-lo a interagir com o curso. E, com o resultado, né, interagir conosco, né? A Natália, ela cita o caso de uma outra aluna. Uma outra aluna está com dificuldades em mexer na plataforma e, por isso, me mandou um e-mail pedindo para enviar os arquivos que ela não consegue abrir. Bom, nós não poderíamos enviar arquivos, né? Então, nesse caso, depois a Natália pôde esclarecer melhor essa função para a aluna, né? Aqui algumas postagens minhas, né? No primeiro dia de aula, nossa mesmo, né? Como tutores, né? Então, eu relatei aquele problema inicial que nós tivemos, né? A aula iniciou com um pequeno atraso, porque alguns computadores não funcionavam. Então, o técnico foi chamado e, por volta das 18h30, o problema já havia sido controlado, né? Bom, ponto facultativo. Será que nós não tínhamos aula? Tínhamos sim. No dia 2/10/2009, era um ponto facultativo e nós tivemos aula em casa, né? Eu relato que entrei no horário da aula, mas alguns estagiários não puderam participar, né? E a professora Carmen respondeu algumas questões do fórum. Falando em fórum, vamos conhecer o nosso fórum. Se nós pudermos ter acesso ao fórum de discussão, sim, ele está disponível para nós, né? Então, nós temos aqui a primeira postagem da professora Carmen no curso Tutoria Online, né? Bom, ela lançou uma questão. Escola internacional situada no estado de São Paulo contrata profissional de letras para organização, supervisão e tutorial em ambiente virtual de aprendizagem, de curso de italiano e português. Aos candidatos, solicita-se enviar proposta definida de trabalho em educação à distância, bem como relatório de suas experiências e pretensões profissionais. Você se candidataria a esse emprego? Justifique sua resposta. Bom, nós temos aqui as respostas da turma, todo mundo interagindo com a professora. Achei interessante a da Juliana. Ela respondeu, né, que sim, se candidataria a essa vaga, né, mesmo não tendo muitas informações sobre os benefícios, né, e depois ela montou uma proposta definida de trabalho, né. Então, entendemos que o objetivo dessa primeira questão, né, mas já no primeiro fórum, ela lançando uma questão sobre trabalho na EAD, acho que o objetivo era mexer, né, com a nossa ambição, né? Já que nós estávamos ali no ambiente virtual, nós tínhamos que lidar, né, com as possibilidades que esse ambiente ele nos daria futuramente, né? Então foi interessante ver o porquê de alguns colegas estarem ali, o objetivo deles, por que se candidatariam a essa vaga, né, e o que tinham a oferecer, né? Achei interessante o caso da Heloísa, que ela fala que coordenou a implementação do curso de italiano nível básico, né? Então ela já tinha alguma experiência. E ela colocou a pretensão salarial dela, R$5.000. Ótimo, né? Para um estudante de graduação em italiano, muito bom. Né? Também queria começar assim, né? Então, ela entendeu que a experiência que ela já tinha, né, o fato dela já conhecer ferramentas de editoração gráfica, web design, animação, poderiam enriquecer o seu currículo, né? Para a Heloísa, o salário dela deveria ser R$5.000, né? Talvez alguns de nós se contentariam com um pouco menos, né? Mas isso depende muito da experiência, né? E nós vimos aqui que o tempo todo, nesse caso, né, até esse ponto aqui, a professora Carmen, que era a nossa tutora, né, nesse momento, ela o tempo todo interagindo com as nossas questões, né? Então, o objetivo do fórum de discussão numa tutoria EAD, né, num curso EAD, né, é manter o aluno em constante contato com o professor, né? Você não precisa ter uma grande tarefa para fazer, né? Você precisa interagir com as pequenas tarefas que são postadas ali, né? Até um simples questionamento, né? Voltando lá na nossa primeira tela, então nós tínhamos como atividades nessa disciplina, né, que vocês, alunos de graduação, terão também, né? Diários, fóruns, questionários, recursos, tarefas e Wikis, né? Bom, vamos ver se nós conseguimos aqui encontrar alguma atividade ainda disponível para acesso, né? Nem todas estão disponíveis, né? Quando nós entramos aqui na parte de atividades, né?
Nós temos 8 tarefas enviadas. Bom, nós tivemos a postagem aqui, uma foto, né, do filme Piratas do Caribe, e um questionamento enviado pela nossa, então, tutora, né? O que ensinar? Essa é a nossa pergunta inicial, né? Então, antes de nos colocarmos sobre qualquer ser, coisa, objeto do mundo, precisamos acionar uma série de competências que permitam a sua caracterização prévia. Então, aqui nós tínhamos que organizar o espaço que segue, né, o que caracterizaria o baú da morte, verificar, né, o que nós pretendemos ensinar e relatar, né, o que nós contatamos em poucas palavras. Nós temos aqui 8 tarefas enviadas, né? Vou acessar de uma outra aluna, né? Vamos acessar a da Joyce Neia, né? A Joyce, no dia 27 de setembro, ela postou a seguinte resposta. O que ensinar depende mais do que tudo para quem ensinar ou para quem ensina e se essa pessoa já possui algum conhecimento. Bom, aí ela volta à pergunta. Temos que ensinar os mecanismos básicos da língua que estamos ensinando, assim como utilizar tais elementos, como verbos e outros. Temos que desenvolver essa aprendizagem, devemos buscar atender todos os tipos de aluno e os que aprendem por meio de visualização, por meio de audição. Então, achei interessante a resposta da Joyce, porque ela tinha uma preocupação em atender a necessidade do aluno. E essa foi a primeira função que nós aprendemos, a primeira lição que nós aprendemos lá no início do tutoria online, né? Então, ver a necessidade do aluno e ver como você vai atender essa necessidade, né? Voltando à nossa tela inicial, nós temos aqui vários subtópicos, né? Desde o que ensinar, a quem ensinar, né? Como ensinar, como sou eu o tutor, né? Então, cada um teve que colocar um pouco de si nessa atividade, né? Nós temos aqui 7 tarefas enviadas. Deixa eu ver o que eu coloquei na minha, para que vocês consigam ter acesso. Não, nós temos um outro PowerPoint aberto que nós não vamos conseguir visualizar. Nós temos sim. Vamos colocar para salvar. Salvar em qualquer lugar aqui, só para a gente conhecer, né? Então, eu respondi com um PowerPoint, né? Não sei se a gente vai conseguir visualizar. Acho que não. A gente não vai conseguir. Vamos ver alguém que colocou com... Vamos ver o da Silvânia. Silvânia abriu com... Silvânia colocou um Word aqui, né? Vamos ter que aumentar muitas vezes essa letra dela. Bom. Então, a Suzana disse que, antes de mais nada, vai ensinar a língua italiana, como se fala, como se escreve em italiano, a compreender e interpretar o idioma italiano, né? Fazer com que o aluno dela, né, seja capaz de produzir, captar e se comunicar em italiano, né? Até que se torne fluente nessa língua, né? Então, nesse espaço aqui, cada um de nós teve a oportunidade de falar um pouco sobre qual era a sua pretensão como tutor, né? A língua italiana, né? O da Natália também está em Word, nós conseguimos visualizar. A Natália, ela foi bem sucinta também, né? Temos um texto pequeno, né? E aí ela começa a falar sobre o estudo das comunicações, né? A forma, né, com que o professor cibernético ele lida com essas novas tecnologias, né? E aí ela começa a falar um pouquinho sobre o espaço, né? Mais embaixo, né, ela começa a trabalhar com o papel do professor de língua, né? Tanto língua estrangeira como a língua materna, né? O objetivo desse professor, né? Interessante que ela cita que o professor, né, que trabalha online, ele precisa interagir com diversas ferramentas. E ela cita nessas ferramentas gêneros textuais, filmes, músicas, etc, né? Desculpem a voz que eu estou com um pouquinho de pigarro, né? A gripe ainda não me abandonou, né? E no final ela cita, né? O computador e a internet entram em cena para permitir tudo isso, né? É claro que nós podemos fazer isso também numa sala de aula tradicional, né? É claro que muitos de vocês, né, colegas de graduação, a própria professora Veridiana e outros professores, né, talvez tenham o hábito de passar filmes, utilizar PowerPoint, mas o interessante é como usar isso online, né? Nós temos aqui no baú da morte, vamos ver se nós conseguimos visualizar
foto, né, que foi postada. Talvez não abra devido ao grande espaço de tempo que nós temos aí desde a última atualização dessa página, né? Aliás, nós não conseguiríamos acessar essa página se não fosse a ajuda do LATIC, né, o laboratório responsável pela parte de comunicação informática da UERJ, né? Então nós tivemos acesso, né, a pedagoga Márcia Taborda, que nos ajudou a resgatar, né, essas senhas antigas, e por isso nós tivemos acesso a esse primeiro curso, né? Então, o convite para trabalhar no projeto, nesse projeto, né, eu recebi da professora Carmen em 2008. Começamos a trabalhar nele em 2009, então todo o primeiro período de 2009, né, foi uma série de reuniões, montagem de projetos, até que... Obrigada. Ganhei água aqui. Até que, no meado de 2009, nós conseguimos, então, a formatação da turma, né? Então, veja que nessa primeira postagem, a professora Carmen, ela enviou um link, ela postou um link, né? Então, é um dos recursos que a sala de aula virtual permite para você, né? Ela colocou apenas uma fotozinha do ator principal do filme, abrindo o baú da morte, no nosso link, né? E aqui ela mandou o link para nós conhecermos um pouco a história do filme, né? E por que ela usou o filme, né? A foto utilizada foi essa aqui, né? Vou voltar lá para a nossa tela, né? Então nós tínhamos roteiro da disciplina, apresentação da disciplina. É assim que você vê o seu aluno. Aqui outra foto interessante, né? Esse sapo deu o que fala na sala de aula. Quando a professora Carmen nas primeiras aulas, né, perguntou, né, se é assim que nós vemos o aluno, né? Alguns perguntaram, né? Quem é que vai gostar de um sapo? Bom, eu lembro que eu respondi, só a mãe dele para gostar dele. E é verdade. Então, como é que nós vemos o aluno? Será que nós vemos o aluno como um estranho? Então, a questão ali é ver o aluno como alguém importante para você. O aluno é importante para o professor. Ele é importante para o tutor, né? É o aluno que faz a matéria acontecer, né? O professor ele pode ter preparado a melhor aula do mundo, mas se não tiver um quórum para assistir a sua aula, de nada vai adiantar, né? Por exemplo, essas webconferências que estão sendo organizadas no momento pela professora Veridiana, aqueles que estiverem nesse momento participando, convidem outros colegas a participarem. Claro que essa aula ela vai ficar gravada, né? Esse material vai ficar gravado para um uso posterior, né? Só um momento que eu vou tomar um pouco de água. Continua com eco? Nós abaixamos o volume. Tá bem agora? Ah, o eco vai e volta. Pode ser um problema técnico mesmo. Nós não vamos resolver esse problema do eco agora mesmo. Bom. O eco continua, nós diminuímos o volume. Está no mínimo. Tá? Então voltamos no médio. Parece que o problema foi solucionado, professora Veridiana. Nós temos duas janelas abertas. Pode ser isso. Duas janelas abertas. Ok. Então vamos voltar então para a tela do curso. Retornando. Então, nós tínhamos, né, a ementa, o roteiro da disciplina, a apresentação da disciplina, é assim que você vê o seu aluno, né? Então, nós paramos aqui nesse ponto, né? Essa foi uma questão crucial para nós, né? Essa questão, ela foi tratada logo no primeiro dia de aula. Mas por que um sapo? Poderia ser qualquer outro animal. Bem,
Sapo porque ninguém gosta de sapo. E quando nós respondemos, né, só a mãe dele gostaria dele, então nós começamos a entender que nós não podíamos ver o nosso aluno como um estranho. O nosso aluno que estava do outro lado da tela, não interessa quem ele fosse, nós deveríamos ver como alguém próximo, ou tratar com consideração, com alguma consideração. Por que isso era importante, né? Porque nós temos aqui diversas formas de comunicação com esse aluno, né? Nós teríamos diários, fóruns, questionários, recursos, tarefas e as wikis, né? Então, em nenhum momento nós poderíamos demonstrar para aquele aluno que ele era incapaz de cumprir as tarefas. O objetivo era justamente o contrário. Era mostrar para o aluno que ele podia sim cumprir cada tarefa e orientá-lo no passo a passo, né? Aquela velha frase, né, de que o professor ensina, isso já acabou há muito tempo, né? O professor, assim como o tutor, ele apenas orienta o aluno, ele provê ferramentas, ele dá as ferramentas, né? Ele não dá o peixe, ele ensina a pescar, né? Bom, esse ambiente aqui, ele vai ficar ainda visível para vocês por muito tempo, porque o tutoria online ele continua, né? Ele apenas vai sofrer algumas modificações, né? Então vocês tiveram a oportunidade de conhecer um pouquinho os nossos colegas, né, de graduação que na época colaboraram conosco. Por que o estágio supervisionado foi importante? Porque ele nos preparou para um outro curso onde nós teríamos os nossos alunos, né? E seria esse aqui, Aprofundamento de Língua Italiana, né? Nós tínhamos várias turmas, né? Vamos entrar aqui. Vamos ver o total de turmas que nós tínhamos para esse curso. Acho que eu fugi de lá. Nós tínhamos 8 turmas, então eu não fiquei com nenhuma turma, a princípio, porque eu era moderadora do grupo, né? Moderadora. Então, o papel do moderador, ele auxilia os outros tutores, né? Então, estava entre a professora Carmen e cada tutor. Então, tinha muito trabalho a fazer, né? Eu tinha que passar todas as informações para os tutores, tinha que substituir quaisquer deles que faltassem, como aconteceu numa ocasião. Uma das nossas colegas precisou se ausentar, só que ela avisou um pouco em cima, né? Então faltava poucos minutos para a aula começar. Então eu tive que entrar numa turma a qual eu não conhecia nada, não conhecia os alunos, né? Tive a oportunidade de interagir um pouquinho com eles, né? Durante aquelas horas de aula. 2 deles, ou 3, se não me falha a memória, né? Acessaram a sala de aula no horário marcado e pudemos ter uma aula, né? Vamos dizer assim, normal, entre aspas, né? Vamos conhecer algumas dessas turmas de aprofundamento, né? A turma 1, ela tinha como participantes, né, cerca de quase 14 alunos. E nós temos aqui como tutora a Juliana Paiva, né? Então a Juliana, ela era responsável pela turma 1. O meu nome ele vai aparecer em todas, só pelo fato de eu ser a moderadora do grupo, né? Mas nesse momento eu não atuei como tutora diretamente. Meu papel de tutora era só caso alguém faltasse. Então, nós vimos aqui o que aconteceu com a Juliana e o que aconteceu com a professora Carmen na primeira turma, né? Lá no tutoria online, quando nós éramos alunos aprendendo a ser tutores, dois da nossa turma, né, deixaram de colocar aqui as suas fotos, preparar o seu perfil, né? Na turma da Juliana não foi diferente, né? Nós temos aqui 6 alunos que não fizeram seu perfil, não mudaram a sua foto, né? Então, esse é o primeiro sinal de que aquele aluno ali ele não vai corresponder, né, a todas as atividades. Bom, nós já sabemos que nem todos os alunos talvez participem de forma ativa do curso. O que fazer, né? Vamos ver como foi que a Juliana interagiu com essa turma? Fórum de notícias, né? Então, a Juliana, né, nós temos uma sequência aqui, 10 de janeiro, 4 de dezembro, 10 de janeiro. Então, nós temos aí cerca de 5 postagens, né, da Juliana, né? Então, ela procurava manter, né, os alunos em contato com ela. Ela colocou aqui um site, né, que ajudava na conjugação verbal, e apenas uma aluna interagiu com ela. E por um acaso essa aluna hoje está conosco também na webconferência, né, a Vanessa Andrade, na época aluna ativa, né, muito ativa dos nossos cursos. E ela foi uma das nossas alunas no aprofundamento, né.
ela agradeceu a Juliana pela postagem, né? Então nós vimos que não era fácil você manter um aluno o tempo todo, né, ou quase todo o tempo, né, em contato com você. Depois a Juliana ela postou uma outra atividade, né? Dovete consegnare la seconda attività, é um post específico, né? Então o tempo todo ela manteve contato com os alunos para ver se eles poderiam responder as atividades, e nem sempre havia resposta. Algo parecido acontece na sala de aula, né? Às vezes o professor ele passa alguma coisa para o aluno e o aluno não corresponde. Na EAD não é muito diferente, não. Né? A diferença é que você se sente sozinho, né? Porque o aluno ele simplesmente some, desaparece. Então nós tivemos essa experiência também, né? Pode-se dizer desagradável, né? De ver o outro lado, né? O lado que é quando o aluno ele não corresponde às suas expectativas, né? Mas a Juliana não poderia parar por aí, né? Nós tivemos aqui uma preparação do curso, né? Ela explica o porquê do curso, qual era o objetivo do curso, né? Em que se baseavam, né, as disciplinas do curso, né? Então, nós aprendemos lá no tutoria online e colocamos em prática aqui no aprofundamento. Depois nós tínhamos aqui as mesmas questões, né? A parte de pronomes, a parte de verbos, a parte de análise sintática, né? Que era a análise lógica do italiano, né? Então, as questões que nós trabalhamos como alunos, agora nós tínhamos que trabalhar como tutores, né? Então, como íamos interagir com esses alunos, né? Saindo da turma da Juliana, nós vamos entrar numa outra turma, rapidamente, porque o nosso tempo daqui a pouco termina. Vamos ver quem era o responsável pela turma 7. Número de participantes, né? Era uma turma pequena. Não, aqui era a turma da professora Carmen, Tiago, Maria de Fátima, Wagner. Era a turma do Wagner, né? Então, o Wagner ele trabalhou como tutor, ele foi aluno no outro curso, e aqui ele ganhou uma turma, né, como tutor. Vamos ver se o Wagner, ele interagiu com os alunos dele. Ele começou não fazendo um perfil dele, né? Vamos ver o que ele preparou. Fórum de notícias, né? Nada. Bom, pelo menos a apresentação do curso foi postada, né? Vamos ver se a gente consegue encontrar a turma aqui. Uma outra colega, para a gente ter um exemplo de interação, né? É do Wagner, novamente, né? Se surgirem dúvidas, perguntas, questionamentos sobre a experiência, professora Veridiana, pode colocar no chat pra gente. Daqui a pouco eu retorno a tela do chat para verificar se existe algum questionamento, né? Turma da Silvânia, né? A Silvânia, ela cumpriu a tarefa direitinho, né? Ela colocou a postagem dela. Primeiro trabalho, né, do tutor, né, é se apresentar, criar um perfil, né? A Silvânia fez isso, né? Fórum de notícias, ela colocou bastante coisa para os alunos, né? Novamente não houve comentários, né? Então, uma das coisas que nós aprendemos lá no Tutoria Online 3 é que o tutor ele precisa estar em constante contato com o aluno, né? E você tem que colocar de tudo um pouco, né? Coloquem fotos, coloquem trechos de filme, qualquer coisa que chame a atenção do aluno, né? Nós tivemos uma coisa que passou por alto, né? Nós não citamos aqui a turma da Sara, né? Sara tinha poucos alunos. Nós tivemos de inscritos, né, para esse curso Aprofundamento em Língua Italiana, mais de 200 inscritos, né? Houve um esbalho, né? Algo passou batido, né, pela professora Carmen. Na época, nós não sabíamos como fazer a chamada, né? Então, a professora Carmen fez a propaganda no site da UERJ. E o contato foi direto para o e-mail dela, né? Então, no dia seguinte, ela tinha mais de 200 e-mails, né? 200 chamadas de e-mail pedindo para fazer a inscrição do curso. Nós ficamos quase malucos, né? Não sabíamos o que fazer com tantas inscrições, pois só tínhamos 8 turmas e cada turma só poderia ter no máximo 10 alunos, né? Então, como selecionar isso? Então, alguns, né, interessados eram de fora da UERJ, pessoas que entraram no site. Então, nós começamos a ver que a língua italiana ela chama muita atenção das pessoas em geral, né? As pessoas, seja por curiosidade ou não, né? As pessoas ela têm muita curiosidade de aprender o italiano, né? Mas nós tivemos que, claro, fazer uma seleção, né? Afinal, o curso era aprofundamento. Então, já se previa que você tivesse um conhecimento básico, do básico ao intermediário da língua italiana. E, claro, né, posteriormente, né, esses alunos poderiam ser inseridos em turmas futuras, né?
esperamos que isso aconteça, né? Esperamos que esse contato aconteça, né? Então, como resumo, né? Particular, né? Como participante dos dois cursos, né? Lembrando que o estágio supervisionado em língua italiana 3 e o aprofundamento, eles fazem parte de um projeto amplo, né? Que é um projeto chamado Implementação da Licenciatura em Letras. Então, o objetivo desses dois cursos é trazer como evidência, né, a prática docente da língua estrangeira, em especial a língua italiana, né, desde a teoria, né, até a prática, né. É claro que foi um projeto piloto, requer algumas melhoras, né, talvez futuramente nós tenhamos sim o básico do italiano, né, mas a princípio é um projeto voltado para alunos da graduação, né. Então, para quem quer conhecer o ambiente virtual, né, para quem quer saber o que a EAD tem a oferecer no âmbito de língua italiana, né, dificilmente nós vamos conseguir uma oportunidade dessa lá fora, né? Então, para mim foi ótimo ter experimentado, né, conhecer o ambiente virtual dentro da faculdade. Por conta desse curso, da participação desse curso, eu recebi um convite da professora Mary, que é coordenadora do curso EAD na Fundação Getúlio Vargas, fiz um curso de docência em EAD, né? A plataforma é um pouco diferenciada, mas o ritmo é muito parecido, muito mais intenso, é claro, né? E se não fosse um pouco conhecimento, né, que eu tive na tutoria online e no aprofundamento, seria uma completa estranheza, né, um curso na Fundação Getúlio Vargas. Foi uma experiência enriquecedora e que eu devo também ao curso tutoria online, né. Espero que os próximos colegas, né, os alunos que estão atualmente na UERJ, né, possam participar das próximas webconferências, né. Essa em especial para nós é importante porque como alunos da graduação, vocês tiveram a oportunidade de entrar no ambiente EAD, né, de conhecer o que é a formatação de um curso e o que é interagir com alunos enquanto tutores, né. Mas fica aqui o convite para que vocês participem das próximas webconferências. Esse é um meio, né, que o setor de italiano encontrou de levar vocês, né, alunos da graduação, e a nós na época, né, trazer para nós informações novas sobre o que a língua italiana tem a oferecer. Né? Então, não vamos ficar só na sala de aula tradicional, né? Não é só isso que a língua italiana ela pode fazer pelo aluno. Né? Então, para nós que temos pretensão de continuar os estudos com a língua italiana, né? Criem projetos, né? Deem sugestões e participem dos projetos já existentes. Né? Eu vou continuar como colaboradora do Tutoria Online 3, acompanhando, claro, a distância. Espero que vocês futuramente, né, possam dar continuidade a esse projeto. Né? E convidem os colegas a participar das próximas webconferências. Né? Como relato, eu termino aqui. Né? Se vocês tiverem alguma pergunta, alguma sugestão, vocês podem passar para a professora Veridiana. E não posso deixar de terminar a apresentação sem agradecer ao convite da professora Veridiana e da professora Carmen. Também ao LATIC, né? Nós temos aqui vários técnicos, né? Nós temos a Márcia Taborda, a Adriele, o Rodrigo, o Pedro. Então são pessoas que fazem as disciplinas online acontecer, né? Na letras, né? Nós só temos o italiano, né? Como língua estrangeira. Acredito que talvez tenhamos algo com o inglês ou o espanhol, né? Não conheço, né? Mas temos muito na linguística, né? Então na parte de letras o italiano ele está abrindo as portas, né? Então, façam uso, né, dessa nova ferramenta e tirem proveito, né? Quaisquer perguntas, espero que o áudio esteja bom e sem eco, né? Vocês podem fazer pelo chat, daqui a pouquinho nós terminaremos definitivamente a apresentação. Queria agradecer, né, mais uma vez o convite e agradecer a atenção que vocês deram, né? Ronaldo, Vanessa e professora Veridiana. Obrigada, Vanessa.